volta com a Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Nosso assunto agora é sério, viu? Nós vamos falar sobre câncer de intestino. Mas é que é um dos que mais acomete brasileiros, gente, sendo o terceiro aí mais frequente entre homens e segundo entre mulheres. E de acordo com dados do INCA, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, até o fim deste ano de 2019, serão diagnosticados 36.360 novos casos, sendo 17.380 masculinos e 18.980 femininos. E eu quero lembrar a você que a doença ela é tratável e também curável, isso na maioria dos casos detectados precocemente. E 90% desses tumores se iniciam a partir de pólipos. Nós vamos entender o que são aqui no programa, né? Que são lesões que podem crescer na parede interna do intestino grosso. E uma maneira de prevenir o aparecimento desses tumores seria a detecção e a remoção, né, antes de eles se tornarem malignos. Para a gente entender, então, tudo sobre esta doença, eu recebo aqui no programa agora a coloproctologista do Hospital Madre Teresa, a Ilma Nogueira da Gama. Bom dia, bem-vinda ao nosso programa, Ilma. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, Ilma, quando a gente fala de câncer de intestino, os números, de certa forma, até assustam, né? O que a gente deve pensar em relação aos sintomas dessa doença? Os sintomas do intestino são muito discretos. Às vezes, uma dor de barriga confunde. Quem não tem uma dor de barriga? Às vezes, é alguma coisa que eu comi, um pequeno sangramento, não, eu tenho hemorroida. Uma alteração de intestino, o intestino que é normal, de repente começa a ficar solto. Não, isso é intolerância à lactose, eu estou nervosa, é colite nervosa. Então, como os sintomas são discretos, a pessoa, por constrangimento, não consulta, procura numa farmácia um remedinho e vai levando. Acha que é uma coisa comum, né? Então, geralmente, eu fiz essa conta. O paciente que chega com câncer no consultório, ele levou 1 ano para chegar ao proctologista. E o câncer de intestino, ele começa de um pólipo. O pólipo é uma verruguinha dentro do intestino que, num exame de rotina, tirando o pólipo, evita a doença. E é simples retirar esse pólipo? É muito simples. A gente faz 2 exames do intestino. O exame da parte de baixo, que é o reto, e o exame do cólon. Falam muito mal da colonoscopia, dos exames proctológicos, todo mundo detesta consultar com o proctologista. Essa que é a verdade. Então, o que acontece é que facilita que a doença chegue, às vezes, a casos extremos, quando poderia ser facilmente evitada. Agora, esse grande número de casos, né, de acordo com esses dados do INCA, essas perspectivas para o final desse ano, se justifica também por isso, por essa, talvez, falta das pessoas procurarem o profissional? Falta das pessoas, porque o tumor de intestino, eu falo muito isso, porque eu acho que o médico ele tem uma obrigação social. As pessoas não são obrigadas a saber o que eu sei. E o que eu sei eu devo compartilhar. O câncer de intestino, ele começa de um pólipo e o pólipo é benigno. Retirando-se o pólipo, não tem câncer. Isso eu acho que era uma coisa boa deixar bem claro, para que todo mundo entendesse. Não espere sentir nada para fazer exame. A gente não faz da mama, do ginecologista, não faz da próstata. Por que não faz do intestino? O exame é esquisito. A maioria das pessoas fala isso mesmo, O preparo é né? horrível, a coluna tem anestesia geral, não existe isso. Então, a pessoa que tem um sangramento, o que ela faz? Que médico ela vai? Um sangramento anal? Ela vai no coloproctologista. Tem uma dor de barriga que não passa, mas esquisito, 40 dias que meu intestino está estranho. É muito tempo, né? Tem que ir. Onde que eu vou? Aí vai no ginecologista, aí vai no nutricionista, aí vai no farmacêutico. Então, essa medida de tempo pode ser fatal no câncer de intestino. Nós temos uma imagem aqui, doutora, já dá para detectar ali essa questão que a senhora falava do pólipo? Na imagem em cima se vê o pequenininho pólipo, olha como ele vai crescendo. E ele leva 5 a 10 anos para crescer. E nesse período é muito tempo, qualquer pessoa pode fazer prevenção e retirar o pólipo. De 5 a 10 anos para crescer. Ele não cresce de um dia para outro. Quer dizer que essa pessoa que já estava com algum problema, se ela tivesse feito um exame, teria evitado o câncer de intestino. É diferente da mama. A mama sempre é câncer. Mesmo pequenininha que seja, ela já é câncer. O intestino não, ele é benigno.
Agora, doutora, o que que causa esse pólipo? O que que causa? Quais são, né, as causas aí do câncer de intestino? Não resta dúvida que a nossa dieta hoje é muito diferente da dieta dos nossos pais e dos nossos avós, não é? É uma comida que tem muita conservante, é uma comida diferente. Nisso, eu acredito, isso não é nada científico que eu falo, é uma observação pessoal. Alimentação, que, no meu né? consultório, que a alimentação faz muita diferença. Inclusive, eu tenho 36 anos de formada, eu nunca operei tanta gente jovem como eu tenho operado ultimamente. Eu tenho operado pessoas de 42 anos, 38 anos, e que aí é que não faz exame mesmo, porque ela fala assim, eu tô nova para fazer eu não preciso isso. disso. Eu não preciso de fazer exame. Eu tive um sangramento, é da hemorroida, vou usar uma pomada e pronto. Então, investir mais em uma alimentação de qualidade, né? Isso, alimentação de qualidade e cuidado e observar o organismo, observar e fazer as coisas que tem que fazer. Para quê? Não, a minha vizinha fez, foi horrível, já viu? Tem muito isso. Às vezes né? falta informação, a pessoa do lado do vizinho, um amigo fala, Nossa. e a pessoa acredita. E é sempre notícia ruim corre. O que será isso? Sempre assim. Agora, doutora, você falou dessa questão de pessoas jovens, né? Essas pessoas estão buscando, né, o médico com esse tipo de problema. Há um grupo específico com risco maior de desenvolvimento do câncer de intestino? A história familiar é importante. Os parentes de primeiro grau, pai, irmãos, tios, já devem fazer o exame. Ou quem tenha qualquer sintoma. Qualquer sintoma. Então, a idade hoje é acima de 45 anos. Começa a prevenção. Há uns anos atrás era 50. No último congresso nos Estados Unidos foi determinado que agora seja a partir de 45 anos. O que prova que realmente a idade está abaixando, não é? E é no mundo inteiro, não é só aqui. E como são esses exames de rotina, no caso, para essas pessoas? Olha, como o intestino é muito grande, a gente pode mostrar ali, o intestino ele tem 1,5 metro de comprimento, né? A parte de baixo dele, ali cortou um pouquinho, olha. Mas dá pra gente ter uma noção que é esse aqui, né? Essa parte de baixo dele é a parte mais perigosa. Não se sabe por quê. 60% dos tumores mais violentos do intestino vêm no reto. E a pessoa não sente uma dor. Ou seja, a pessoa às vezes não sente dor, não procura, então. Não procura. Eu vou lá fazer o exame, não sinto nada. Então, esse exame é o primeiro exame que a gente faz. A gente faz o toque retal, que faz com o coloproctologista, e o exame do reto. Bom, uma vez que o reto não tem nada, faça a colonoscopia, que olha o resto do intestino. Se tiver algum pólipo, já retira. Se não tiver nada. Esse pólipo que é retirado, ele é encaminhado ao microscópio e vai determinar o tipo de pólipo que foi retirado. Alguns tipos determinam o controle. O que estava mais próximo do câncer será controlado mais a miúdo. O que estava mais longe será controlado mais tempo. Então, o pessoal, vou fazer colonoscopia sempre? Não, você faz de acordo com o que der. Tem gente que faz de 5 em 5 anos. Mas o indicado, a primeira consulta, então, para fazer esse acompanhamento é 45 anos. 45 anos, ou a pessoa que tenha um sintoma. Teve um sangramento, teve uma dor de barriga que não passa, teve um gás estranho, já não trate de verme, não, procura o especialista na parte de intestino, que é o coloproctologista. Tem gente que nem sabe o que é coloproctologista. Às vezes eu atendo em consultório pessoas que vão fazer exame de próstata. Hoje em dia, então eu acho assim, eu gosto muito de falar isso, que é para todo mundo entender direitinho a quem procurar, a quem recorrer. É um preconceito também, doutora? Muito preconceito, mas preconceito a gente vai quebrando com o tempo. Aos poucos, Aos aí poucos. é ideal, né, gente? É fundamental, é a nossa saúde, afinal, né? E falando, explicando, eu acho que as pessoas entendem, né? Atividade física também tem uma certa interferência quando eu falo de prevenção de câncer de intestino, doutora? Olha, a vida saudável, não só física, como psicológica e mental, é claro que favorece a saúde, não resta dúvida, né? Então, prática de atividade física sempre, a gente sempre fala da importância aqui no programa, né? Muito bom. Água, às vezes a gente passa o dia esquecendo de tomar água, Dieta, né? o líquido é excelente, a água para o intestino é ótima. Agora, o Hospital Madre Teresa está organizando, tem um encontro, né? Na verdade, uma campanha, né, de prevenção ao câncer de intestino. Como que está funcionando? Essa é a 4ª campanha que eu coordeno e a gente faz atendimentos noturnos. Toda a equipe que o paciente precisa de uma prevenção, a equipe está lá.
Ele marca a consulta, vai, já é encaminhado passo a passo a todos os exames de prevenção. Numa noite só, ele resolve tudo, só não faz a colonoscopia, mas já sai com o preparo em mãos, com tudo necessário, o exame marcado. Normalmente essa rotina, fora da campanha, demora uns 2 meses, até que marca, até que faz. Na campanha a gente conseguiu agilizar, que a pessoa já sai com a coluna marcada. Agora, dura até quando essa campanha? Ela começou a semana passada e vai até dia 30 de setembro, todas as noites. 70 convênios do hospital são atendidos e as irmãs fizeram um valor de consultas particulares mais em conta e até o estacionamento é gratuito no período do atendimento. Muito bacana. Então, segue até o fim deste mês. Até o fim desse mês, todas as noites, das 18 às 21 horas. Ainda tem vaga. Já tem começou, vaga. Mas quem ligar hoje, por exemplo, ainda vai encontrar. 3339-8455, o telefone para marcação da campanha. 3339-8455. Você pode ligar, então, pessoas de todas as idades, doutora? Todas as idades. Agora, doutora, intestino preso, que é uma reclamação de muitas pessoas, homens, mulheres, né? Pode ser um sinal também precoce de algo no futuro em relação a câncer de intestino? Não. Muita gente tem intestino preso desde pequenininho até. Tem pessoas que nascem com intestino maior. Eu tenho observado muito isso no consultório. Intestino maior. Chama dolicocolon, é um intestino longo. Ele tem umas voltas a mais. Então, essas pessoas têm o intestino preso desde pequenininha. É uma criança enjoadinha, que tem a barriga sempre inchada. E aí os pais têm que ficar atentos a isso, tem que ficar atentos. Pois é, e aí? Aí é fazer um acompanhamento também. Acompanhamento, exercício, colocar a menininha na natação, beber muito líquido. Depois de diagnosticado ou diagnosticada uma pessoa, né, com câncer de intestino, quais são os passos de um tratamento? O primeiro passo é definir em que ponto que está a situação. Em que ponto que está. Isso é uma coisinha pequena dentro do intestino ou a doença já se espalhou para o organismo. Isso faz toda a diferença. Então, isso é a primeira coisa que a gente faz. Bom, só dentro do intestino? Então, os tumores de intestino eles podem ser A, B, C ou D. 4 tipos. 4 tipos. A, dentro do intestino, não espalhou. Cirurgia resolve. Não precisa de rádio, não precisa de químio, nada. B, já espalhou, mas não espalhou muito. Só ao redor do intestino. Então, esse faz, às vezes, uma quimioterapia para complementar, mas uma quimioterapia básica. E o C, o D, já tem metástase hepática, pulmonar, já são casos mais graves. Mas hoje nós temos recurso para tudo. A medicina avançou de tal maneira que pacientes graves que fizeram ressecções de fígado por metástases estão levando vida normal. Agora a gente pode falar em cura, né, doutora? Cura mesmo. O que depende dessa cura é esse planejamento, esse cuidado que a pessoa tem e frequentemente a um especialista. É a precocidade, é divulgar, saber onde vai, a quem procura e deixar os tabus e os constrangimentos para lá, porque o que interessa é a saúde da gente. E eu já vi muitos pacientes sofrerem muito, porque o câncer de intestino é extremamente grave quando ele vem muito violento. E a pessoa sofre tanto, e aquilo a gente olha e pensa assim, puxa, podia ter sido diferente. Se tivesse descoberto logo no início, cortado mal pela raiz. Ali, né? Porque às vezes a pessoa tem convênio, fala, não, ela não tem condição, ela não tem condição sim. São pessoas que têm condição de fazer um exame e não fazem. Agora, exige também um tratamento multidisciplinar com outros profissionais depois que já descoberta a doença? Existe, na nossa campanha nós temos nutricionistas trabalhando com a gente, orientando a dieta, orientando a ingesta de líquido, os exercícios, há todo um contexto. Depois também, durante o tratamento também é necessário um acompanhamento. Né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida sobre alimentos, sobre a questão de fibras. Inclusive no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, a importância de ter uma dieta adequada. Né? E nós temos a nutricionista na nossa campanha. Nós temos todas as nutricionistas também fazem parte. Se alguém tiver interesse, pode também marcar para elas e receber essa orientação. Então, gente, prevenção quando a gente fala de câncer de intestino
é a palavra, né? É a Quebrar palavra. esse medo, esse tabu, preconceito, o que seja, ouvir o vizinho, como você bem disse, o amigo, porque cada caso é um caso, né, Cada doutora? caso é um caso, nunca a gente compara. Tantas pessoas que eu já tratei, já operei, e nunca uma pessoa é igual a outra. Às vezes uma coisa que parece gravíssima evolui tão bem, né? Então não é só a gente, né? É a gente, o paciente e um pouco talvez de Deus também ajudando. Com certeza, ajuda muito. Agora, essa correria que a gente vive, as mulheres, né? Às vezes 3 jornadas diárias, casa, família, trabalho, homens também correria, trânsito. Isso tudo interfere também? A nossa alimentação, às vezes, comida rápida, o que é mais rápido para preparar um sanduíche, uma pizza. Isso tudo interfere na nossa qualidade e, de certa forma, atinge aí a saúde do nosso intestino? Atinge a saúde, porque é uma química, né, que tem em toda a alimentação, que não tinha antigamente, aquele arroz, o feijão de casa, aquela comida caseira, hoje em dia quase não existe, né? A gente não tem nem tempo de fazer e nem tempo de comer. Nem tempo, para nenhum dos dois. É comendo fora, na correria, então, fica passando muito do horário complicado, também. Fica muito complicado, E eu acho assim, o mundo muda, a gente tem que mudar. Então a pessoa me fala, mas então a gente vai ter que ficar fazendo o quê? A comida que a gente tem é essa, a vida que a gente tem é essa. Eu falei, se a vida que a gente tem é essa, então vamos prevenir, vamos mudar o nosso jeito de ser. Minha mãe nunca consultou e tá lá com 90 anos, uma gracinha, tá ótima, não é? Com 90 anos, mamãe tá ótima e tal, mas viveu outra época, tomou outro leite, comeu outra comida. Então a gente já não tem mais a saúde que elas tinham. Não resta dúvida que a gente não tem, né? Nós perdemos isso, ganhamos muita coisa e perdemos muita coisa, né? O estilo de vida era outro. E eu acho que não é difícil, você vê que é uma coisa simples, é quebrar os tabus. E o psicológico, onde que ele entra nisso aí tudo quando a gente fala em prevenção, doutora? Tem pessoas que têm medo de tudo, né? Medo de tudo. Então, ela sente alguma coisa e corre no médico e não tem nada, já viu? E a pessoa que tem de verdade não vai no médico. E hoje tem o Dr. Google também, O Dr. Google também complica um pouco, né? Eu imagino. A pessoa já digita lá e ela mesma já se dá o diagnóstico. Já se dá o diagnóstico. E tem mais, discute com a gente. Porque às vezes uma sangrou e foi no consultório, eu falei, vamos fazer o exame para ver de onde saiu esse sangramento. Não, eu já vi no Google, é da minha hemorroida. Eu falei, mas a senhora fez exame? Como é que a senhora sabe que a senhora tem hemorroida? Mas a senhora vai examinar? Eu falei, claro, eu vou examinar. Médico examina. Isso é muito sério, né, doutora? Então, eu acho que a gente deve colocar cada coisa no seu devido lugar, né? E cuidado com a internet, né? Isso, muito cuidado. Quais sites você consulta? O ideal, gente, sentiu alguma coisa, não é jogar lá no Google, não, é procurar um profissional quanto antes. Né? Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nessa manhã. Sucesso lá nessa campanha, então, que se estende durante todo o mês de setembro, né? Lá no Hospital Madre Teresa. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, como eu disse, nós teremos dicas para você cuidar da sua saúde, né, da saúde do seu intestino. Vamos falar sobre alimentação saudável. Eu volto já.